Outra doença exantemática que vale a pena a gente conversar aqui também, porque despenca na prova teórica, é a doença de Kawasaki, né? A gente tem critérios bem estabelecidos para realizar o diagnóstico dela. A gente tem um mnemônico disponibilizado pelo Estratégia Med, muito bom para, eu sou cheia dos mnemônicos, para conseguir lembrar os critérios dessa doença. E essa doença é frequente, né? Se cai na prática, pode cair aqui, ou se cai na teórica, pode vir a cair aqui na prática. Então, bora revisar, não vamos para a prova sem ver esse tema aqui. Em relação ao passo a passo, vai ser igual aqueles outros das doenças exantemáticas que a gente fez, né? Do sarampo e da escarlatina que a gente fez aqui. Então, a gente vai realizar o acolhimento e a gente vai caracterizar o exantema da paciente, sempre perguntando como que é a lesão, quando surgiu, né? Se coça, se não coça. Então, a gente tem que caracterizar bem como que foi a progressão, né? Se foi craniocaudal, se tá só no tronco, se tá só nos membros. Então, tudo isso a gente tem que caracterizar bem. Também temos que perguntar sobre os pródromos, o período prodrômico, se tiver, né? E sobre os sintomas associados a essa doença. Também a gente tem que realizar a investigação, a anamnese, buscando sinais de alarme, sinais de complicação, né? Então, tudo isso a gente tem que ver para depois a gente saber onde é que a gente vai realizar o tratamento dessa paciente. Vai ser ambulatorial, ou a gente vai ter que internar, ou a gente vai ter que encaminhar. Então, tudo isso a gente tem que ver aqui no início. E depois também continuando, né? Se ela tem alguma doença, se ela usa alguma medicação, se ela tem alguma alergia e os hábitos da paciente, né? Então, a gente tem que realizar a anamnese voltada para isso, para o exantema da paciente, logicamente. O exame físico também vai ser o passo a passo de sempre, só que é focado em determinar o tipo da lesão também, né? Em caracterizar bem como que é essa lesão. É uma mácula? É uma pápula? É uma vesícula, né? Então, como que é essa lesão? Se a gente pedir a avaliação da lesão do exantema da paciente, terem uma imagem lá pra gente, a gente tem que verbalizar as características, né? Tem que verbalizar que tipo de exantema que é e assim por diante. Buscar também a presença de enantemas, que seriam as lesões nas mucosas, né? E no diagnóstico, sempre os 3 pilares. Verbalizar o diagnóstico, necessidade de notificação e onde eu vou tratar essa paciente. Então, assim que você souber o diagnóstico, depois que você pedir os laboratórios, se foi necessário, você já fala em voz alta, porque vai estar no checklist verbalizar o diagnóstico. Não adianta nada você fazer a conta certinho, saber qual que é o diagnóstico, se você não verbalizar para a mãe o que a filha dela tem, né? Ou o filho, não sei. Então, você tem que verbalizar o diagnóstico, ver a necessidade de notificação e ver onde você vai realizar o tratamento dessa paciente. E daí depois você fala sobre a terapia medicamentosa. Nas orientações finais também vê a necessidade de solicitar contactantes, né? Se for uma doença que tem que pedir para os contactantes vir, ver quem que mora em casa, na mesma casa, ver se está suscetível, ver se não está suscetível, ou como no caso do sarampo. Mas aqui não vai ser bem assim, aqui vai ser diferente. Aqui a gente vai falar sobre Kawasaki, que a gente não precisa buscar contactantes, né? Não precisa tratar ninguém em casa, mas é uma doença muito frequente e vamos falar sobre ela aqui também. Em relação ao mnemônico que eu falei, pra gente lembrar dos critérios da doença de Kawasaki, foi a Estratégia Med que disponibilizou e foi na época que o cringe estava na moda, né? Então eles inventaram esse mnemônico Kawasaki é cringe. E o que é isso? O C de conjuntivite não purulenta, o R de rash polimórfico, o I de inchaço de mãos e pés, o N de nódulos maiores nódulo maior a 1,5 centímetros, né, cervical, mais exatamente, maior ou igual a 1,5 centímetros, o G de gloss de moranguinho, né, porque a gente tem alteração na boca, né, a gente pode encontrar a língua em framboesa aqui também na doença de Kawasaki, então a gente encontra isso, né, então o G é para lembrar do gloss de moranguinho. E cringe, o E é de elevação da temperatura por mais de 5 dias. Esse é um critério obrigatório. Para a gente pensar em doença de Kawasaki, tem que ter elevação da temperatura maior ou igual a 5 dias, tá? Então, chegou uma paciente com febre a 7 dias, pensa em Kawasaki e começa a fazer a anamnese direcionada para os critérios de Kawasaki, né? 5 dias de febre, pensa em Kawasaki e a anamnese direcionada para os critérios de Kawasaki. Vamos, então, pro exame aqui, né? Pro checklist.
Beleza? Ah, e outra coisa importante é a complicação que pode vir da doença de Kawasaki, que é o aneurisma coronariano. A gente tem que solicitar um exame laboratorial, né, que seria o eco, para esse paciente, mas não para fazer o diagnóstico, e sim para ver se tem a presença de complicações. Para isso a gente solicita a ecografia no diagnóstico e depois de 8 semanas a gente tem que solicitar, tá? O tratamento vai ser internar, vai ser a nível hospitalar, a nível de internação, né, da paciente, porque a gente tem que fazer a imunoglobulina intravenosa e fazer a AS na paciente também, né? A dose inicial do AS vai ser de 80 a 100 mg quilo dia, até cessar a febre, e depois a gente continua dando AS para esse paciente de 3 a 5 mg quilo dia até a normalização das plaquetas ou normalização das alterações coronarianas ou por 8 semanas. Fechou? Então, resumão aqui de Kawasaki seria assim. Vamos pro checklist. Agora sim, vamos pro checklist. Você está de plantão em um hospital terciário e recebe mãe com sua filha de 2 anos de idade encaminhadas da UBS por quadro de febre e manchas no corpo há 7 dias. Febre mais de 5 dias, acende a luzinha para Kawasaki, que não melhoraram com o antitérmico. Nos próximos 10 minutos, faça anamnese, exame físico e pós-diagnóstica, condutas e orientações. Então, aqui, começando pelo acolhimento, os 3 itens: se apresentar, perguntar nome e idade da mãe da criança e no que você pode ajudar. Em seguida, caderneta da criança. Já pede a caderneta da criança, gente. Terminou o acolhimento, pede a caderneta para você não esquecer. Viu que tá faltando uma vacina? Já fala que ela tem que tomar, se for pertinente ela tomar, né? Dá uma olhadinha em outras informações que tiver lá, né? Peso, IMC, altura, assim por diante. Verbalizar que tá tudo normal, os outros achados, se tiver outros achados e assim por diante. Aqui, queixa principal, a mãe dizer que a criança refere febre há 6 dias sem melhora. Aqui, a gente também tem que caracterizar a febre dessa paciente, né? Fazer a anamnese da queixa principal. Então, quando que começou a febre, se ela mediu a febre, né? Qual que é a base da temperatura, teve período de melhora ou de piora, se ela tomou alguma medicação, qual medicação que foi, quantas vezes tomou, foi boa, não foi boa, e se teve algum outro sintoma associado. Teve tosse, teve conjuntivite, teve coriza, teve algum episódio gripal anterior, pensando em descartar outras doenças, por exemplo, o sarampo, teve náuseas ou vômitos, teve alteração do hábito intestinal, teve dor, cefaleia, alguma coisa assim. E aqui, a criança, o cartão vacinal em dia, criança com febre há 6 dias, sem melhora com paracetamol, e manchas vermelhas pelo corpo há 3 dias. Então, essas manchas vermelhas, quando que começou, como que são as manchas, né? Elas coçam, elas não coçam. E aí, como a gente já tem que acender a luzinha para Kawasaki, a gente tem que perguntar dos achados dos critérios de Kawasaki, né? Você notou que as mãos da sua filha estão mais inchadas? Você notou aumento dos gânglios da sua filha? Você notou alteração da mucosa da sua filha? Tá mais avermelhada? Alteração da língua da sua filha? Que mais? Além da febre, né? Conjuntivite, sua filha tá com uma conjuntivite? Então, tudo isso a gente pode perguntar também. Dados antropométricos de nascimento sem alterações, sem intercorrência no pré-natal e parto, isso estava no cartão da criança. E aqui a gente também tem que perguntar se tem mais ou alguém com os mesmos sintomas, né? Se tem alguém na família, se tem algum parente e se ela foi viajar no último mês. Tudo isso a gente tem que perguntar sempre para alguma doença que aparece com exantema. É de rotina aí pra gente perguntar, tá bom? Se tem contactantes com o mesmo sintoma, se tem alguém em casa com o mesmo sintoma, com quem que mora e se foi viajar. E daí perguntar se ela usa medicamentos todos os dias, se ela tem alergia a alguma coisa e os hábitos que a gente já comentou. Depois vamos para os sinais vitais. Regular estado geral, eu já tô pulando parte aqui, ó, eu ansiosa para ir pro tratamento. Então a gente primeiro vai pedir permissão para a mãe, né, para realizar o exame físico naquela criança. A gente vai pedir para ela tirar a roupinha, colocar lá na maca. Nós vamos lavar nossas mãos, aquecer, colocar máscara, luvas e vamos ver a altura dessa paciente, ver o peso, IMC, verbalizar que a gente vai plotar todas as alterações lá no caderninho, né, na caderneta dela. Em seguida, ectoscopia geral, com pele e mucosas, avaliar esses exantemas. Se a gente não perguntou, perguntar, né, como que começou, foi crânio caudal, tá só no tronco, foi para os membros, como que foi esse exantema.
ver a característica, né? Eles são polimórficos, como que são, que mais? Daí a gente termina assim, né? Ver se ela tá desidratada, alguma coisa assim, e vamos para os sinais vitais. Frequência cardíaca, respiratória, se tiver na idade adequada pra gente solicitar a pressão arterial, a gente solicita, né? Se for muito bebê, não. Saturação, temperatura, pulso. Aqui vai estar tudo sem alteração, a não ser pela febre. Ela ia estar com 39 de febre e a frequência cardíaca um pouco aumentada, 104, pela febre que ela está apresentando, né? Provavelmente. Respiratória de 30 aqui. E vamos pro exame físico. No exame físico, palpar linfonodos, fazer a avaliação da otoscopia, oroscopia e rinoscopia dessa paciente, ver as alterações na mucosa que ela apresenta. Depois a gente vai para o exame físico cardiopulmonar e abdominal, com inspeção, palpação, percussão e com inspeção, palpação, percussão e ausculta, sendo que no abdômen a ausculta é em segundo lugar, e membros, né, ver se tem alguma alteração. Genitália também é importante a gente observar nas crianças. Ectoscopia com conjuntivite não purulenta e exantema maculopapular em tronco. Já tem 2 critérios da conjuntivite, com a febre 3. Rinoscopia sem alteração. Oroscopia, hiperemia em faringe com língua e framboesa. 4 critérios do Cringe, né, do Kawasaki. Otoscopia sem alterações. Cardiovascular e respiratório sem alterações. Abdômen com exantema. Então, o exantema, acho que a gente não incluiu aqui ainda, né? 5 das alterações. Abdômen sem alterações, indolor, genitália com exantema também, maculopapular, e membros com edemas de mãos e pés. Então a gente tem todos os critérios para Kawasaki aqui. É só a gente investigar na anamnese, investigar no exame físico, que a gente vai encontrar a informação que a gente precisa, né? Exames complementares. Não precisa pedir para o diagnóstico, mas precisa pedir para avaliar as complicações. Então, a gente pede um ecocardiograma, né? A gente também pode pedir um eletro, um VHS, um PCR, um hemograma, que é o de sempre, né? Aqui, o eco não ia ter alterações e nenhum outro ia ter alterações. Na verdade, as plaquetas ia estar aumentadas, 600 mil, desculpa, ia estar alterada sim. PCR aumentado, 39, VHS também aumentado, 48, que são provas inflamatórias. Em relação ao tratamento, pedimos laboratório, vamos para os 3 pilares da conduta. Verbalizar para a mãe o diagnóstico. Olha, senhora Marta, vamos supor que foi o nome dela, Marta. Olha, senhora Marta, sua filha está com diagnóstico de doença de Kawasaki. A senhora sabe o que é isso? Eu vou ter que realizar... Aqui não precisa notificar. E onde que vai ser o tratamento dessa paciente? Eu vou ter que internar ela para realizar o tratamento dela. Mas é uma doença que responde bem ao tratamento, né? Ela não... muitas das vezes não cursa com gravidade, a gente tem essa complicação e a gente vai pedir a ecografia para ver essa complicação daqui 8 semanas, né? A gente já pediu agora, vai pedir daqui 8 semanas também. E o tratamento vai ser com imunoglobulina intravenosa, aqui, vai ser com AS de 80, nunca consigo decorar a dose da AS aqui. AS de 80 a 100 mg por quilo por dia até cessar a febre e depois 3 a 5 mg por quilo dia até normalização das plaquetas ou por 8 semanas. Então, seria assim. Perguntar se ela tem alguma dúvida, desfazer as dúvidas dela. Se tiver, se você responder adequadamente, você já ganhou esse ponto lá. E assim a gente gabarita essa estação aqui, né? Então, aqui o checklist vai girar em torno disso, avaliar a duração da febre, manifestações associadas, indaga sobre contatos com casos semelhantes, indica a necessidade de exame físico, indica a necessidade de avaliar extremidades e ver a presença de adenomegalia cervical, diagnóstico conduta, verbaliza o diagnóstico de Kawasaki, indica internação, indica tratamento com imunoglobulina e AS, solicita eco, planeja acompanhamento, orienta que o eco deverá ser repetido e desfaz as dúvidas. Fechou aqui esse checklist. Vamos tirar 100 aqui na doença de Kawasaki se ela aparecer. Então, bons estudos. Até o próximo vídeo. Vou tentar fazer o máximo de vídeos aí até a prova, que já é essa semana, né? Vamos fazer o que a gente conseguiu, o que vocês disseram lá na caixinha, pelo menos eu vou tentar fazer, que são as apostas aí da galera. E nos vemos no próximo vídeo.